Essa pergunta aqui eu coloquei no meu Instagram, né? Depois que saiu a prova da Santa Casa, o que faltou para que você conseguisse bem na Santa Casa? E o que eu mais vi, as respostas assim, que foram em peso, tive diversas respostas, foi essa daqui: tempo, né? E aí, claro que veio um monte de outras, às vezes alguns complementos: tempo de prova, tempo de questão, finalizar, organizar, administrar o tempo nas questões diferentes, enfim. Mas tempo apareceu em aí praticamente quase todas as respostas. E por esse motivo eu vim gravar isso daqui pra gente conversar um pouquinho sobre tempo, até porque virão outras provas aí e que você pode administrar isso da melhor maneira possível e ter bons resultados, beleza? Então vamos falar aqui sobre tempo de prova. Débora, é possível treinar ao ponto de conseguir dominar o tempo na prova? É. Só que é claro que não é um processo que você faz um dia, dois e chega na prova, dá aquele milagre, pá, aconteceu. Não, é um processo, tá? Eu não sei se vocês praticam algum esporte, se vocês fazem alguma coisa, atividade física, né, com relação a tempo, porque é importante você entender que é treino, é um processo. Você precisa passar por um processo, que aí você vai treinando, vai lapidando, vai treinando, treinando. Chega um momento que você começa só a reproduzir. Certo? É mais ou menos isso que funciona, é assim que funciona uma prova de vestibular. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o vestibular. Como eu estudo, como eu me preparo para quando chegar lá na hora da prova, o tempo não me derrubar. Certo? Porque foi o que tirou muitos alunos da prova da Santa Casa e é normal que tire de outras provas também. Beleza? Então olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: plano definido, né? Então eu comecei a me preparar para o vestibular, hoje eu tenho que ter o meu plano definido. Qual vestibular? Ou quais são os vestibulares que eu vou me dedicar, que eu vou me esforçar, que eu vou estudar. Até porque quando eu definir onde eu quero chegar, eu defino o que eu vou fazer, certo? Eu não tenho como saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer se eu não sei onde eu quero chegar, certo? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E na verdade, quando você está se preparando para o seu vestibular, não é qualquer caminho que serve, ok? As provas, elas são muito pensadas, muito organizadas com a característica daquela faculdade. Então a primeira coisa que você precisa ter é um plano definido. Qual é a faculdade ou quais são as faculdades que eu quero prestar, que eu quero passar para eu decidir no final do ano onde eu vou fazer medicina, beleza? Ponto. Eu tenho isso. É muito comum os alunos terem isso claro. Alguns não, né? Alguns alunos no começo do ano não têm isso tão claro, tão objetivo, mas muitos têm já. Não, eu quero faculdade tal, tal, tal. Eu quero essa faculdade. Tem alunos que têm uma faculdade como objetivo, tem alunos que têm duas, três, quatro, cinco, não importa. É importante você ter isso bem claro, beleza? A partir do momento que você tem isso claro, definido na sua cabeça, você vai traçar o seu plano de estudos, certo? E o seu plano de estudos precisa contemplar algumas coisas. Débora, quais coisas? Primeiro, aquelas faculdades que eu decidi prestar e passar, o que é cobrado nelas? Então tem alguns conteúdos padrões que caem todos os anos, que é recorrente e que eu preciso, né? Então vou fazer o grosso primeiro, vou fazer a base, eu preciso fazer o colchão para que eu me fortaleça. Então eu preciso ter uma noção geral. Então aquelas faculdades que eu vou prestar, que eu decidi que são elas, eu tenho um conteúdo base que cai todos os anos, que é recorrente aí daquela prova, que faz parte do corpo daquela prova. Quais são esses conteúdos? Pronto, eu já tenho todos os conteúdos. Agora eu vou começar a estudar. E aí você vê a parte conceitual. Quando eu falo estudar, gente, eu não estou falando para você ficar horas em videoaula, horas em aula, não. Você tem que ter uma noção, o que é a matéria, como resolve, como é cobrado, né? Isso tem que estar muito claro para você. O que é a matéria de GA? Como que é cobrado o GA? Quais são as possibilidades de GA dentro da prova que eu faço? Como eu resolvo essa questão se cair do jeito A, B, C, D ou E? Beleza? Estudei, peguei todo esse conceito. E aí eu vou começar a resolver exercícios. Ok? Para quê? Para eu conseguir fixar aquele conceito que eu fiz. O que é muito importante? Tem alunos que perguntam para mim o seguinte: Débora, quantos exercícios? Depende do candidato. Ok? Porque eu preciso resolver exercícios até o momento que eu me sinta confortável de estar resolvendo e estar fluindo. Se são 20, faça 20. Se
Se são 40, faça 40. Se for 100, faça 100. Ao ponto de você começar a resolver, você olha para a questão, você sabe o que está pedindo e você consegue desmembrar. Quando você chegar nesse ponto, você aprendeu, conseguiu fazer, beleza? Dá em média quantos exercícios? 40, 50, 60? Geralmente em média dessa quantidade de exercícios daquela matéria. O que é muito importante? Você conseguir selecionar exercícios semelhantes àqueles que serão na sua prova, né? Então, por exemplo, vou fazer uma prova nível 2. Selecione exercícios de GA níveis 2. Por quê? Porque você já vai treinar o jeito que aquilo é cobrado de você, beleza? Vou fazer uma prova nível 3, então selecione exercício de GA níveis 3. Por quê? Porque você já vai estar acostumando com a linguagem, grau de dificuldade, então é importante você também conciliar essas informações, ok? Beleza, Débora, minha primeira matéria de matemática foi GA, eu aprendi, resolvi os exercícios, vou para a próxima matéria. Tô chutando aqui qualquer matéria, tá? Minha próxima matéria vai ser função. Ok. Você vai fazer a mesma coisa. O que é, como é cobrado, como resolve, como cai nas minhas provas. Aprendi, vou resolver exercícios. O que é muito importante? Quando eu estiver resolvendo exercícios, e aí eu vou fazer o mesmo processo para todas as matérias, tá? Quantos exercícios? Depende do quanto eu sei, do meu grau de dificuldade, o quanto isso é complexo ou não para mim. Está fluindo ou não está, isso é muito importante. E também selecionar exercícios semelhantes ao grau de dificuldade, a prova que você vai fazer, as características daquela prova. O que você não pode deixar de fazer de forma alguma é o quê? Nessa segunda matéria, quando você vai fazendo aí a parte de funções, nessa lista de exercícios, precisa conter alguns exercícios de GA. Por quê? Para que você não esqueça o que você já viu. Você precisa ter contato com aquilo que você já aprendeu de forma constante, para você não se prejudicar, para você não esquecer aquilo que você já estudou. Isso a gente chama de revisão contínua, revisão espaçada. Eu não vou perder o contato. Então, eu vou resolver, sei lá, 50 exercícios de função, mas vai ter 3, 4, 5 exercícios de GA, para eu não perder o contato com aquilo que eu já aprendi. Beleza? Vou para o terceiro tema, não sei, tá? Eu não sei qual é a sua programação. Vou ver probabilidade, vou ver PA, sei lá, o que você, né, tá dentro do seu cronograma de estudos. Quando eu for fazer essa terceira matéria, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver, vou definir, pegar conceitos, exercícios, só que na minha lista de PA vai ter GA, vai ter função e PA, e isso é cumulativo. Por que acontece isso? Para que eu não perca o contato com o que eu já aprendi e não caia na armadilha da revisão do final do ano, ok? Por quê? Quando chegar no final do ano, todo mundo vai estar desesperado, revendo, reaprendendo aquilo, você está tranquilo, você não perdeu o contato, você só vai treinar, beleza? Depois que a gente faz o conteúdo base, eu já tenho a base da minha prova, eu já consegui fluir, então a base de matemática, a base de física, a base de química eu já tenho. Ótimo, tá fluindo? Beleza. Aí nós vamos começar a fazer o processo de simulado, ok? E nesses simulados, nesses desafios, é importante que você use o cronômetro. Por quê? Porque eu preciso ter uma noção se eu consigo. Primeiro eu preciso conseguir fazer. Igual tem aluno que quer já pensar no cronômetro logo no começo. Não, você está aprendendo. Para aprender, você pode gastar mais tempo. Agora, quando você está na fase do desafio, do simulado, você precisa do cronômetro. Por quê, Débora? Porque eu preciso conseguir fazer dentro do tempo, né? Eu não tenho tempo infinito para a prova. Eu tenho que conseguir finalizar essa prova em 4 horas, 5 horas, né? Não sei exatamente qual é a prova que você vai fazer, mas você tem um limite de tempo para conseguir concluir. Então, é muito importante que você saiba disso. Então, na hora do simulado, na hora do desafio, você vai usar o cronômetro. E é claro que no começo não vai dar certo, né? O normal é esse. Vou passar do tempo, vou estourar o tempo, é normal. E o que você precisa fazer? Analisar. Por que eu gastei mais tempo nessa matéria? Eu aprendi, eu tive dúvida no enunciado, eu tive que voltar na leitura, eu encontrei a âncora, eu segui o comando, e aí você precisa ir lapidando o seu conhecimento. E você precisa fazer isso muito, mas eu digo muito. Por quê? Depois que você fizer 1, 2, 3, 100 vezes, você começa a ficar bom naquilo, certo? Só que, ó, percebeu que desde o começo nós estamos traçando um roteiro
único, nós não vamos desviar. Eu não fico atiro para um lado, atiro para o outro, faço exercício de uma coisa, de uma... Não, é tudo direcionado para aquela faculdade que lá no comecinho você decidiu que queria passar, ok? E a gente vai lapidando isso. Aí o seu tempo vai reduzindo, você vai aprendendo a linguagem da prova, você vai aprendendo o grau de dificuldade, aí faz um desafio com um grau de dificuldade um pouco mais elevado para ver como você se sairia. Começa a treinar tempo, aí passei do tempo, porque o que eu fiz aqui? Onde eu poderia otimizar? Eu fiz continha a mais, fiz continha a menos, qual foi a sacada do exercício que eu não peguei, que eu devia ter pego, e aí você vai lapidando esse seu conhecimento, até chegar num ponto que você consegue fazer a prova em muito menos tempo do que seria, né? Fazer exercício em menos tempo do que seria a sua prova. E por que isso é importante, né? Débora, eu tenho que fazer os simulados em um tempo menor do que o tempo que eu tenho na minha prova? Sim. Por quê, Débora? Porque no simulado, o seu subconsciente sabe que não é real. Ele sabe que não é de verdade. Então você não está ali à flor da pele, aquela adrenalina, aquela ansiedade, coração palpitando, como vai acontecer no dia da sua prova, ok? Então você está numa situação mais confortável, que apesar de você querer simular, de querer fazer o mais real possível, aquilo não é real, né? E você sabe disso. E por mais que você tente se convencer que vai fazer muito parecido, não é real. Então você tende a ficar um pouco mais tranquilo e naturalmente você gasta menos tempo. Por que a gente tem que reduzir do tempo da prova? Porque no dia da prova você tem que contar com essa ansiedade, com essa palpitação, com essa adrenalina à flor da pele que vai estar no dia da sua prova, certo? E aí sim você provavelmente vai gastar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque, poxa, você vai voltar mais vezes no enunciado, você vai ter uma insegurança se entendeu ou não, isso é normal. Só que você vai ter treinado tanto, vai estar tão acostumado que apesar de ter esses desvios, que é normal, que todo aluno passa, você vai conseguir concluir a sua prova no tempo. Quando os alunos não passam por esse processo, quando não passam por esse processo de treino, lapidação, quando chega na hora da prova, a insegurança é muito maior, o tempo fica muito mais curto e infelizmente acontece da pessoa não conseguir finalizar ou tem que chutar muitas questões e aí sim, infelizmente prejudica muito a nota, ok? Então uma das formas de você otimizar tempo, existe essa possibilidade? Existe. Só que para você otimizar o tempo e chegar no dia da sua prova com tempo e conseguir finalizar a prova, ali cravadinho no tempo, conseguir finalizar e sair satisfeito com o seu resultado, é um treino, é uma decisão que você faz lá no começo da sua preparação, certo? Então tem muitos alunos que falam, dá um macete. Tem alguns macetes que você ganha tempo? Tem. Poxa, otimiza cálculo, simplifica as continhas, isso são alguns macetes, mas eles não fazem muita coisa, não fazem milagre, né? Para você conseguir finalizar isso no tempo, para você conseguir bem e você administrar bem o seu tempo, você precisa ter uma decisão muito clara e objetiva lá no início da sua preparação, tá? Uma das coisas que eu aconselho para os meus alunos, que a gente faz bastante na mentoria, o que é? A gente faz cronometrando individualmente as questões, cronometrando a prova inteira, cronometrando por matéria. Por quê? Porque a gente tem que treinar a estratégia mais viável para nós na hora da prova, certo? Qual que é a sua estratégia mais viável? Isso tem que estar muito claro para você, ok? Eu espero ter te ajudado, espero que esse vídeo te ajude e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!